Aí tem do... Não tinha esse que eu falando ainda? Tem esse lá? Paciente sintomático, função sistêmica 3. Nível A, né? O que a gente sabe disso e o cardiologista? Não, tem que ver, assim, tem que ver se às vezes ela suspendeu por causa da elevação de potássio demais, né? Não sei, pode acontecer. Durante o tratamento, Eu acho. Isso eu não sei se é. Sim, mas por exemplo, Eu acho o médico que tem que suspender a espirulina durante um tempo. Só que aí pode ter suspendido durante um tempo a mais potássio e reproduzir. Acontece. Eu acho que está mais relacionado com a hipertensão dela, assim, né? Teve uns relatos dela para Eu não acho que dá tanto, não. A espronolactona Ela toma quinta de hipertensivo. ele está mais relacionado com o modelamento. Aqui, ó, recomendações para... Ela melhorou, falou, pode tirar. Aqui, ô Isabela, recomendações para hidralazina ou nitrato, insuficiência cardíaca crônica sistólica, limpo, etiologia de Chagas. Para afrodescendência é a... Não tem nada a ver com o dor de PA. Não, mas eu não estava pensando como de PA, não. É porque o que Pois eu li é... Aí eu acho que ela tinha que usar mesmo, mas aí ela usa quando tem, né? Quer ver? Volta Volta lá na agenda, fala que Isso. Não, contraindicação deles. Isso mesmo. Menos a hidralazina. Ainda mais que ela é afrodescendente. E tá, aí tem que tomar cuidado, porque vai voltar a hidralazina, né? Ela é. Então, se eu pegar a espermatozoide ela vai ter contenção. Mas assim, eu acho que a gente tem que pensar também, por exemplo, qual que é a possibilidade dela ter um uso contínuo da hidralazina? É baixa, uma vez que esse medicamento ele fica em desabastecimento, inclusive na compra dele. Então eu acho que não é viável, é. sabe, manter esse medicamento se, por mais que seja indicado, nível de evidência A, não é indicado você colocar esse medicamento por prescrição, sendo que tem outros que não tem não, que tem, igual você queria aumentar a dose, né? Não, Dani, mas você tem que ver a tabela também, em que condições você coloca. Se é para todos os pacientes, é afrodescendente, Está no grau 3. Ela é o grau dela. Ah, tá. O grau Em uso de terapêutico otimizado. Aí você já vai colocar, teoricamente, né? A gente já voltaria com a espirulactona, Mas qual que é colocaria o outro? É nitrato? O quê? Hidralazina e nitrato. ela já, sabe? É os dois? É, os dois. Ela usa os dois, né? Hidralazina Não, e sim, nitrato. Estou perguntando se é. Eu entendi assim. Eu acho que pode ser até perigoso, porque ela vai começar a usar. Aí depois ela vai parar de usar do nada, ela pode ter uma descompensação muito maior. Eu acho que se ela Mas tivesse. é meio difícil, assim. Eu vou tirar da receita porque não tem. Mas aí que tá, aí o dia que tiver ela vai usar, e com esse monte de medicamento que ela tá usando, eu acho muito mais perigoso. Mas ela não tem possibilidade de comprar, não, porque ela compra alguns. Compra, ela compraria ali baratinho, só que ele nem sempre vai comprar. Na A vida, hidralazina. no mundo, No mundo. Sempre. Mas Só se tem for um laboratório for- Ah, não, então tem que não, ir. pra mim era Então tem que ir. indústria. Então você vai ter que ver se não tem. É só da Novartis, Caramba. que é a adresolina, né? E ele sempre fica em desabastecimento. Gente do E céu. ele custa assim R$2, a gente chama super baratinho. Por isso que eu fiz abastecimento barato. E às vezes não vale a pena, então. O beta bloqueador. O analógico. Porque tem uma tabela de beta bloqueador, sabe? Mas eu Eu comprei esse pra ela ontem, coloca no aplicativo. Eu comprei esse pra eles ontem no mercado, achei muito barato. Não sei o que é isso. Nossa, quantos estudos? Eu não achei. A dose, se eu não me engano, é 6,25 uma vez ao dia para iniciar a beta bloqueador. Mas o dela não é início de beta bloqueador. É 6,25 uma vez ao dia. Ou é 3,25? Deve ser Acho que é 3, É isso mesmo. 3,25. Aí eu fiquei com esse 6,5, né? Bom, enfim, vamos continuar então, gente.
Então é isso mesmo, né? Só uma dessa então de cadeia de volta. Hipertensão pulmonar. Grupo 3 é assim que tá lá. Não? O quê? Não sei. Eu acho que você pode ler no up-to-date, que a informação é sempre atualizada, para ver se fala desse Se não está vacina. produzindo, está muito esquisito. Não, e produz, abastece e para. Desde a época que eu trabalhava na Araújo, essa Galazina tinha uma época que ela dava abastecimento, depois desabastecimento. Você lembra mais ou menos os picos? Não, faça menor, velho. Que ela podia comprar por 1 ano. Nossa, Já que é R$2. Não sei. ela vai tomar durante de 1 ano e 1 mês. Não, Acabou aquele outro, vou pegar desse aqui também. Aqui, hipertensão pulmonar, pode colocar um multiplica nisso. ela usa essa provente aqui, que ela tem DPOC, né? Eu não sei a dose. Ela só usa também? Só. Oh, que beleza. TRN2, uso de corticoide. Mas assim, tem que saber o grau, né? O DPOC, né? Samuel é um homem da Eu não vi espirometria, eu não tive tempo de mexer no O sangue. corticoide só vai entrar se ela tiver com exaustão de informação. Não, mas ela Mas ela oxigênio domiciliar, ela não respira bem, ela se queixa falta de ar tempo. se ela usa O2 domiciliar, provavelmente ela deve ser grau 3, pelo menos. Então ela vai precisar do corticoide. Mas aí tem que esperar uma espirometria. Ela vai fazer agora esses exames, então vai esperar, né, pra ver. Mas eu acho que vai ser necessário também. E eu acho que o atrovente fixo você já pode colocar sem medo de ser feliz. Por quê? O atrovente fixo. Que ela está usando se necessário. Você já pode colocar fixo. O que é o atrovente? Pra E tem essa coisa da sildenafila para hipertensão pulmonar, né? Esse seletide, ele não é aquele de pó, não? Não, tem spray também. Mas não acho que pó é ruim para o paciente com DPOC, porque eles liberam para todos, não adianta. É o que tem. Mas deve ser difícil, né? Porque aquele pó tem que A pessoa não consegue nem andar. Eu nem querer o pó também não, mas... A pessoa tem que usar o salbutamol antes de usar o Aqui aí teria um PRN kit de frequência do atrovente, né? Sim. Qual seria? Aquele 4? A dose baixa, porque assim, se é necessário, Às vezes a ela dose pode... tá baixa, né? Pelo tanto que ela tá usando. mas de frequência É uma subclassificação. Não tá. Ela vai fazer cintilografia pulmonar e eu acho que tinha espirometria também nos pedidos dela, tá? Eu vou tentar achar se tem também, então, na casa da irmã. Não olhei. Porque assim, é difícil ela saber quando ela necessita de tratamento, parece que sempre. Não, e fora que com ICC descompensada, ela tá assim, num grau que vai precisar ir ajustando para ver o que é que tá causando cansaço, porque pode ser as duas coisas. A obesidade. ela usa omeprazol. Claro, por que será? Claro, o Deve ser pessoal. por causa do leite, Eu não identifiquei PRM com omeprazol, ela usa todos os medicamentos em jejum, meia hora antes do café. Tem gastrite? Tem esse relato de gastrite, prontuário. Ela toma muito medicamento, né? Eu acho que tirar esse omeprazol aqui, eu acho, eu não tenho boa experiência em tirar o omeprazol de paciente polimedicado desse jeito. Então, Deixa eu ver, Qual que é é o seu o menor dos meus problemas, agora é o omeprazol. já volta com Não, 12 vamos meses, usar pega com depois. Só uma olha, questão em relação à forma que você está preenchendo, não sei. Mas ao invés de você colocar há mais de 1 ano, você colocar a data específica. Não tem jeito. Porque Não, o não sabe. meu gestão só me dá o relatório de 1 ano para cá. Não sei, por exemplo, porque igual a gente tem Coloca costume antes de de 2014. a gente tem o costume de copiar a água. E se você coloca assim, há mais de 1 ano, vai ficar para sempre. Ano que vem vai ser mais de 1 ano, vai ser 2015. A gente já teve essa observação, que a gente já cometeu essa Boa. Entendeu? Quando a gente, Tá, ao invés de colocar... beleza. Obrigada pela dica. Eu orientei o jejum só para reforçar, gente, mas explicar porque era necessário, mas ela já estava fazendo, então não é bem, tá? Então vamos começar o RNI. O RNI, né?
dela estava 1,28, ela estava utilizando meio comprimido todos os dias no domingo 1. Aí ela fez esse RNI, ela está indo no ambulatório de RNI, lá no Plano Padrão Stark, tá? E aí o RNI dela 1,28, o médico aumentou a dose, aumentou para 1,5 de segunda a sábado e 1 comprimido no domingo. Então ele manteve esse 1 comprimido no domingo, ele passou de meio para 1,5. Não, para 2. Não, para 2. O 2 é o que ela estava usando. Ah, Ela estava usando 2 comprimidos todos os dias e 1 no domingo. Porque domingo. Mas entendi no meio. Era meio comprimido todo. Eu vi a tabelinha dela, porque você já viu como é que eles fazem, né? Eles têm um cartão com uma tabelinha para colocar qual o número de medicamentos que usa cada dia da semana. Segunda, terça, então ela tinha, anterior à posologia que eu descrevi aqui, ela tinha meio, até domingo 1. Era 1/meio, não era 0,5 não. Eles usam uma fração, tá? E no de baixo, 1 mais 1/meio. E ela entendeu 2. Ela viu 2. Eu falei, por que a senhora está tomando 2? Aqui está escrito 2 aqui. Eu falei, igualzinho aqui de cima, não, esse de cima é meio. É a mesma fração, entendeu? E ela estava usando, então, desde o dia 21/9 até o dia 28/9, que foi quando eu cheguei lá, 2 comprimidos todos os dias e 1 à noite. E 1 domingo. Nossa, olha tanto a mais. Isso, aí nisso eu classifiquei o PRN 7 porque o médico fez um ajuste de dose baseado no RNI específico para isso. Eu considerei indicado efetivo, ele estava sem seguro, porque ela estava sem sangramento, não estava com hemorragia. Dentro ali da avaliação que eu podia fazer, eu classifiquei o 7, orientei a forma de cálculo, orientei conforme o cálculo de ajuste da dose do RNI no dia 21/9 e registrei na tabelinha dela para o hematologista isso. Ela usou dessa forma durante esse período de vida aí. Próxima RNI que você fizer, a que vai rolar. Por que Não, você- mas é por porque- que você classificou o 7? Eu não entendi. Porque ela não compreendeu as instruções. Estava anotado para ela. Estava anotada, ela foi. E lá, eu sei como é que é. Exatamente, ela não lê. Não, mas lá no plano Ela entende funciona muito. assim. Eles ficam, é um ambulatório. Eu acho então, o médico ou o enfermeiro, ou antes de um farmacêutico, né? Dependendo do grau do paciente, passa num ou no outro. Eles orientam, é tudo muito mastigadinho. Ela teve uma boa orientação em relação Eles a têm isso. grupos também. Ela trouxe lá da cozinha um cardápio que eles deram lá, de que ela podia comer, bem desenhado, assim, não, menos e tal. Então ela sabia o que ela podia comer de vegetal de folha verde escura, 2 colheres. Ela me relatou assim, ela está bem orientada em relação a isso, mas ela não compreendeu a letra, ela não compreendeu as instruções, entendeu? Eu fiquei bem certa disso, sabe? Eu fiquei pensando, será que eu volto? Tinha que ver como é que vai RNI agora, né? Então, mas assim, e ela ia no hematologista, gente, assim, na outra semana. Eu fui na quinta lá, ela ia na sexta, uma coisa assim. Então, é bem 7, tá? Foi bom que você anotou também. Anotei, Chegar lá e pode calcular com esse. Tem que, porque pode ser que esteja acima de 3, né? Mas não é, tem que ver que usou esse período, né? Suspeita de bócio nodular, eu só coloquei aqui para não esquecer de olhar, ele foi na consulta já lá, dia 2/10. E aí, eu não fiz nada em relação à epidemia, né? Vocês perceberam que ela não usa, né? CC, Acho que eu uso assim bastante. risco alto, já sabe que assim das Então tem mais uma coisa aqui para fazer. Pera aí. O paciente risco alto, Não, eu acho que ela usa. Eu só não coloquei. Bom, tem que ver, né? Se ela usa, é só escrever. Se ela não usa, começa. E tem que ver o resto dos exames, que pode ser que tenha PRN2 aqui dessa glicemia. Ela fez B12 recomendado? Não fiz, eu pedi. Eu pedi lá. Eu pedi B12. Por que isso já para mim B12? Por causa do omeprazol e por causa da idade, que diminui a absorção. Omeprazol, né?
Se ela usasse metformina, a cada 2 anos tem que fazer monitoramento de B12 também. Mas eu acho mais um idoso tem que fazer B12 alguma vez na vida. Sim. Dúvida básica, porque eu realmente estou gostando. A Rotarine exclui o uso do AS? Exclui. Não, é um ou outro. Eles têm mecanismos de ação completamente diferentes. Não, eu acho que usa os dois às vezes. Tô pensando É. aqui, vovô usa os dois. Não, eu acho que usa sim. Meu avô tem CC, tá tipo ela. Eu acho que eu posso dar meu avô pra você cuidar, Não. tá igual. Não, não, acho que eu não Igual a essa não, tem muitas. acho que o Você não quer não não? exclui o outro. Pode confirmar isso, mas eu tenho quase certeza que não. Eu já. E ele usa muito mais Inclusive os a pacientes do ambulatório lá, quando ele tinha. Eu vou olhar isso, mas aqui, o que eu vou fazer com essa glicemia? Ela é- Se ela está com hemoglobina glicada fora de 8%. Oi? Vamos supor que esteja acima de 8%. Quanto está a creatina dela? 1,4%. Não, você vai ter que dar um indicação. É. Qual que tem no posto? Eu não sei direito. O que que É tem? glicamida e glicazida. Glicazida. Mas a glicazida é mais alta do que tem. Não, mas aí você vai ter que tentar, porque a glicemia é muito... Mas ela não tem. Não. Não, mas ela tem 67, ela não é tão idosa. Mas ela tem O problema é tantas que comorbidades, você- ela tem, sabe? Olha o tanto de dependência, ela já vai ter hipotensão aí. Talvez tenha um TRM2 aí com glicazida e um TRM2 de dislipidemia. Como que é vai AS. esse AS? Gente, não sei não. Nossa, como que você vai olhar aqui? Deixa eu ver aqui. O que só tem isso? Só sulfonilureia e metformina? Só, Jorge. Insulina, Você não quer sei dar uma mais insulina para paciente? Não, Rodrigo. Não, por favor. Tresiva, Não, né? porque não, eu não fiz isso também. Bioglicazona. Tá, isso. Como forxiga. Ela tá com doença, não tem não. 8 não.